Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós que nos reunimos nesta quinta-feira para estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Cada dia, cada semana estou em um cenário diferente, não é mesmo? Estou hoje aqui de volta ao alojamento. Na semana passada eu estava na casa de um amigo, de um pastor, um amigo, mas eu já retornei aqui para as dependências do seminário. Irmãos, então, às quinta-feiras, como os irmãos sabem, nosso estudo bíblico a partir do breve catecismo de Westminster, hoje não será diferente. Começaremos com uma oração ao nosso Deus, lembrando das famílias que constam no nosso calendário de oração. Nós temos 3 famílias hoje por quem nós devemos orar e interceder. Temos a família do presbítero Hélio, a família da irmã Elizabeth e a família da irmã Érica de Souza. Essas 3 famílias, então, oraremos por elas de modo especial agora. Também lembrando dos aniversariantes que completaram mais um ano justamente nesta semana. Oremos então, meus irmãos, ao nosso Deus. Deus bendito, gracioso e maravilhoso, queremos agradecer ao Senhor pelas tuas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossa vida. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelos aniversariantes desta semana, pelos irmãos que completaram mais um ano de vida. Rogamos e pedimos ao Senhor as tuas bênçãos sobre a vida deles e, em especial, Senhor, a irmã Ruth, que no dia 1º completou 80 anos de vida, ó Pai. Continue abençoando a vida da tua filha, continue dando a ela a saúde, dispensando a ela o teu cuidado, conforme o Senhor sempre fez na vida dela. Abençoe também, ó Pai, os irmãos, as famílias hoje do nosso calendário de oração. Continue suprindo as necessidades, concedendo a cada um deles o que eles precisam para que o nome do Senhor continue sendo exaltado na vida deles. Abençoe, ó Pai, este momento do nosso estudo, esta reflexão, que o Senhor esteja conosco, nos iluminando e nos guiando para a tua boa vontade. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Irmãos, tomaremos o texto de Filipenses, Filipenses não tem 2, né? Filipenses, capítulo 1 e dos versículos 19 ao 26. Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 26. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado,
estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Deus abençoe a sua palavra e nos guie neste estudo bíblico. Queridos irmãos, nós hoje estudaremos um pouco sobre a morte e o crente. Como o crente lida com a morte e, em especial, quais são os benefícios da morte. Parece até estranho a nós falar sobre os benefícios da morte, mas, de fato, enquanto cristãos, nós cremos sim que a morte tem alguns benefícios. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que a morte ela é universal, no sentido de que todos os homens devem passar por ela, exceto, é claro, quando Jesus Cristo retornar. Então os vivos não experimentarão a morte física, por assim dizer. Mas, no geral, a morte ela é sim universal. Ela abrange todos os homens. Sabemos que a morte é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado do homem que Deus decretou ali após a queda do jardim do homem. Crentes e não crentes padecem então desta grande doença, deste grande pecado que é a morte. Ontem mesmo morreu um jogador de futebol, ex-atacante da seleção italiana. O nome dele, se eu não me engano, eu tinha até anotado, Paolo Rossi. Acredito que alguns irmãos devem se lembrar dele, porque ele foi aí o carrasco da seleção brasileira na Copa de 82. 82 eu não tinha nem nascido ainda, hein? Mas alguns irmãos certamente devem se lembrar da Copa de 82 e deste jogador que fez 3 gols na seleção brasileira na época e ontem faleceu. Mas além desse exemplo tão distante, próximo de nós temos irmãos que partiram e que estão com o Senhor. Nós temos pessoas, familiares e amigos próximos que não estão mais entre nós. Imediatamente após a morte é natural a tristeza, o luto, o choro, mas para os cristãos há um alento e há uma esperança para a morte. Aqui, aos Filipenses, Paulo fornece um prisma muito importante e interessante sobre a morte. Há algo aqui, na verdade, há vários aspectos, mas há alguns elementos que nós devemos ter em mente a respeito da morte. Veja, no versículo 20, ele diz assim, no versículo 20:
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Veja que algo interessante. Paulo está dizendo que Cristo será engrandecido, o nome de Cristo será louvado ainda mais, quer pela sua vida ou quer pela sua morte. Desse modo, a morte para o cristão sim glorifica o nome de Deus. Certamente nós dificilmente pensamos nesses termos, mas para o cristão a morte ela é uma glorificação, no sentido de que ela glorifica a Deus. Veja que Paulo diz aqui: a minha intensa expectativa e esperança. A intensa expectativa é um termo técnico estreitamente vinculado à suprema esperança cristã. Ela transcende essa extrema expectativa, ultrapassa os limites impostos pela morte, a vida humana e toda a criação. Então, Paulo tinha essa perspectiva que o nome de Cristo seria glorificado, inclusive pela sua morte. No versículo 20 há ainda um outro detalhe, que Paulo ele não via o corpo, a matéria, como algo essencialmente mal. Ele diz que Cristo será engrandecido no meu corpo. Né? Ou seja, então o nosso corpo não é necessariamente mal, não é necessariamente ruim. Pelo contrário, ele é templo do Espírito Santo. Portanto, nós devemos sim cuidar do nosso corpo. Né? Os irmãos hão de se lembrar que os gregos faziam esta distinção do corpo que é mau e da alma que é boa. Mas para o Paulo, e dentro da perspectiva bíblica, tanto o corpo quanto a alma são bons, no sentido de que foram criados por Deus nosso Senhor. Então aqui há uma esperança, uma expectativa de Paulo, uma esperança do apóstolo de Paulo, de uma redenção escatológica, de uma redenção futura, mas ao mesmo tempo ele estava aguardando um esperar em Cristo, por assim dizer, um aguardando esperar em Cristo, porque para ele não tinha diferença, quer no corpo, quer na carne, quer na vida, quer na morte, o nome do Senhor seria glorificado. É interessante agora o versículo 21. Vamos ao versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo nós conhecemos de cor. Paulo, ele não tem nenhum receio da morte. Ele não está... e eu acredito que para muitos o receio da morte é até natural. Ainda mais em uma sociedade violenta como a nossa, mas não só neste sentido. O homem sem Cristo, o homem não regenerado, ele tem receio da morte porque ele não sabe o que o aguarda após esta vida. Ele não tem certeza do que espera do outro lado. Mas Paulo, ele não tem este medo, ele não tem este receio. Pelo contrário, ele diz:
pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não tem então esse receio de encarar a morte, de olhar a morte nos olhos. E além disso, essa atitude, né, para ele de morrer é lucro, é uma esperança cristã que está em contraste com a postura de desesperança diante da morte. Veja que a nossa esperança diante da morte é a certeza de que nós teremos um lar depois desta vida, um lar que nos aguarda. Não é isto que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, não se turbe o vosso coração? Ali nós temos Jesus, nos versículos seguintes, dizendo que ele estava indo para o Pai preparar um lugar, preparar uma morada. E nós não devíamos ficar, né, ansiosos ali, é claro, falando aos discípulos, mas que certamente é aplicado a nós, que Jesus está preparando um lugar para os seus. Então, nós não devemos ficar ansiosos, nós não devemos ficar com medo. A nossa atitude para com a morte não deve ser de desesperança, mas sim de esperança, que é um lucro. Nesse sentido, ela é uma recompensa, né, para os santos, para os fiéis. Esta é uma grande característica, então, que nós devemos ter, que nós devemos aguardar. Na vida, Paulo vivia para Cristo, e na morte ele estaria com Cristo. É uma grande lição, sem dúvida, para nós, né, que vivemos, que estamos vivos, que assim, viver para Cristo, mas aguardando, então, com esperança, o dia em que nós o encontraremos o amado da nossa alma. Veja, no versículo 22 em diante, ele diz o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Isto é, se eu permanecer vivo, se eu permanecer vivo como eu estou, o fruto do meu trabalho, e aqui o fruto do trabalho é justamente o trabalho útil, né? No grego, a ideia é um resultado constante, por assim dizer, né? Que nós podemos dizer. A ideia é justamente essa, então. Se o viver na carne, se o viver no meu corpo traz fruto para o meu trabalho, principalmente com os filipenses, ele então estava em dúvida do que ele haveria de escolher. No versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido. No versículo 23, ele está pressionado por ambos os lados. É isso que ele quer dizer. Ele não sabe se ele prefere estar vivo ou morrer para estar com Cristo. E aí, ele continua dizendo, no versículo 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele deixa isso claro para aqueles irmãos em Filipenses, que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Versículo 24, mas por vossa causa, por causa dos filipenses, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, é melhor, eu preciso, por conta de vocês, por conta da salvação de vocês, eu preciso permanecer no corpo. Eu preciso permanecer vivo. Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé. Veja, a finalidade
pela qual o apóstolo queria permanecer vivo, pelo progresso daqueles irmãos, para a alegria da fé daqueles irmãos. Paulo está dizendo assim: olha, é muito melhor estar com Cristo, mas eu prefiro ficar vivo, em primeiro lugar, para o progresso e a alegria da vossa fé, a fim, no versículo 26, de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo, queridos irmãos, aqui então dizendo que a sua expectativa, a sua esperança é para que eles se encontrassem num futuro próximo, para que eles tivessem do que se orgulhar em Cristo Jesus. Veja, Paulo em nenhum momento ele tem aqui o suicídio ou qualquer coisa deste tipo em mente. Ele apenas afirma a possibilidade de que ele poderia enfrentar a morte com tranquilidade. Esta é uma lição, queridos irmãos, para nós. Nós podemos enfrentar a morte com tranquilidade. Bom, mas certamente você pode pensar assim: Gessé, não estou muito preocupado com a morte, não, eu estou tranquilo. Mas o escritor, a sabedoria nos diz, é muito melhor nós irmos a um cemitério, a uma festa, porque ali, ou um velório, melhor dizendo, né? Porque ali nós somos lembrados qual é o nosso fim. Mas, irmãos, além disso, há alguns benefícios, então, de morrermos. Alguns, sim, benefícios. O primeiro benefício é o fim do nosso corpo pecaminoso. Abramos do corpo, eu digo do nosso estado, melhor dizendo, né? Do nosso estado pecaminoso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Veja o que diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos aqui então, no versículo 53, Paulo dizendo que na morte o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade, isto é, o nosso corpo não será mais corruptível, não pecaremos mais. O salário do pecado é a morte. Uma vez que não há mais então pecado, nós não seremos mais corruptos, então a ideia é que deixaremos de morrer, de pecar. Aqui, queridos irmãos, está uma esperança para nós. A morte para o cristão é o fim do seu estado pecaminoso. É o fim de tudo isso que nós já
sabemos, né? É claro que o corpo se separa da alma na morte, como nós veremos agora no próximo benefício. O primeiro benefício é que é o fim do nosso estado pecaminoso. Com a morte, nós deixaremos de pecar imediatamente. O segundo lugar é que imediatamente estaremos com Cristo. Veja, Lucas 23. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no versículo 23. Capítulo 23. Passagem bem conhecida, que é o versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui aquele exemplo, aquele episódio dos dois malfeitores. E um malfeitor, ele reconhece o seu estado e pede para Jesus se lembrar dele quando vier o rei. Jesus diz: não, o negócio é o seguinte, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o segundo benefício da morte, queridos irmãos, é que imediatamente o cristão é posto à presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma doutrina por aí chamada doutrina do sono, a teologia do sono, dizendo que quando o cristão morre, ele dorme para aguardar o retorno de Cristo e Jesus. Mas isso, queridos irmãos, não é verdade. Não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que a igreja, no decorrer do tempo, acreditou e ensinou. Os pais da igreja, por exemplo, a doutrina correta é que imediatamente, instantaneamente, nós somos colocados à presença de Cristo Jesus. O corpo, de fato, ele é separado da alma. O corpo, ele vai ser enterrado e ele fica aguardando o momento, então, do retorno de Cristo para se revestir desta incorruptibilidade e ser transformado, mas a alma, ela é colocada diante de Jesus Cristo, aperfeiçoada, como diz Hebreus, ela é aperfeiçoada em santidade e já desfruta imediatamente dos privilégios do relacionamento com Cristo. Isso, meus irmãos, é um grande, de fato, um privilégio. Por isso que Paulo fala lá que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque, de fato, quando o cristão morre, ele está imediatamente diante de Deus. Queridos irmãos, Cristo Jesus venceu a morte. Conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, a morte foi tragada pela vitória. Os dias da morte estão contados. Ela ainda terá a sua derrota final, a morte chegará para a morte. Não tem outra saída para ela. Cristo Jesus a venceu na cruz do Calvário, porque de fato ele tomou sobre si o pecado dos escolhidos de Deus. Então, queridos irmãos, a nossa posição diante da morte deve ser uma posição de entender que o viver é Cristo, sim, mas o morrer
o morrer para nós é um grande lucro, é um grande privilégio. Se você é então cristão, se você de fato experimentou do novo nascimento, sabe do que é ter uma vida de um relacionamento para com Deus, tenha a certeza de que o que nos aguarda, de que o que aguarda o cristão é uma grande bênção após esta vida. Deixa-me abrir aqui, que eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com a pergunta 37 do Breve Catecismo de Westminster. Conversando com o Sr. Wilson e a Dona Ruth algumas semanas atrás, e, se eu não me engano foi a Dona Ruth que me disse que a pergunta 37 é a que ela acha mais linda do Breve Catecismo de Westminster. E ela recitou de cor salteado, viu? Falou, Gessé, lê aí. E eu fui lendo e ela recitando a pergunta 37 de cor. Que bênção! De fato, a pergunta